Olá, vamos para mais um Papo Cabeça. Aproveitar que o mês passado, o mês de abril, foi o mês de conscientização do autismo. Eu vou falar aqui com Ana Luísa Lobato. Vamos bater um papo sobre vários temas. Ela que é pedagoga e fonoaudióloga. Vamos falar sobre autismo, sobre tratamento e vamos falar da experiência dela. Ela já passou por colégios, instituições de ensino especial e agora tem um local próprio chamado Clínica Blue, né, que trata essas crianças, esses pacientes com autismo. Olá, tudo bem? Seja Olá, bem-vinda. tudo bom? Obrigada pela participação. Me fala um pouquinho dessa tua jornada na tua formação. Você começou na pedagogia e depois foi para a fonoaudiologia. Por que isso? Você queria fazer as duas coisas ou foi uma mudança? Então, com 16 anos eu passei para o vestibular de pedagogia, porque eu queria muito trabalhar com crianças. Desde sempre, o público infantil era uma coisa que eu gostava muito. E aí, durante a minha formação, eu comecei estagiando numa escola especial e desde então continuei trabalhando lá. Só que ao terminar a pedagogia, eu vi que eu precisava de mais formações, que eu precisava de mais independência, né? E eu via muito que, é o fono, é o psicólogo que tem CRP, tem CRFA, então consegue responder por si, né? Tinha essa ideia. E aí eu falei, não, eu quero fazer então uma segunda graduação, uma que seja ou psicologia ou fono, enfim. E aí em fono eu percebi que não tinha muitas pessoas, não conhecia muitas pessoas qualificadas. Psicologia não, várias pessoas muito boas, inclusive. Mas em fono eu não conhecia. Eu falei, então vou pra fono. E aí vi a grade de dos cursos, gostei muito, achei muito interessante, foi quando eu iniciei. Uhum. E na verdade, então, essa tua experiência nessa escola especial, né, que fez com que você pensasse em fazer essa segunda graduação. Isso. No segundo período da pedagogia, eu Uhum. comecei estagiando nessa escola que eu trabalhei por 17 anos. Uhum. E aí, quando eu terminei a pedagogia, estava lá, eu vi, por contato com as pessoas, via psicólogos, via terapeutas, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E aí, quando eu decidi a fonoaudiologia. Uhum. Isso é uma curiosidade. Quando você fala assim, o nome escola especial, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa com relacionado que é muito melhor incluir as crianças em aprendizado em tudo numa escola, não vou dizer especial, uma escola comum até para o contato social. Isso hoje em dia ainda é assim ou existe essa figura de escola especial? O movimento de inclusão ele é muito forte, de fato, ele é muito importante também. Mas a preocupação é que alguns níveis de autismo, nível de suporte 2, 3, eles pedem maior atenção que às vezes não é encontrado em escola regular de Uhum. ensino. E aí, por conta disso, o suporte maior é em escolas especiais. Mas ainda assim, não que a escola especial resolva, é porque a ineficiência da inclusão é que de fato direciona para essa busca das famílias. Uhum. E me fala uma coisa, essa tua opção, né, de seguir nessa parte da fonoaudiologia relacionada ao autismo, me parece que você tem uma relação familiar com isso, né? Você pode contar um pouco dessa tua história sobre isso? Então, eu tenho um irmão que tem autismo, ele é mais velho do que eu, e teve o diagnóstico bastante tardio, com 13 anos de idade. Só que aí a dificuldade que ele tinha com esse público de terapias e buscar de fato o que fosse mais indicado para o caso dele, me trouxe um interesse por fazer esse trabalho. E aí foi quando eu busquei pedagogia, foi quando eu busquei as outras áreas de formação, e desde então o meu trabalho tem sido muito inspirado pela minha vivência com ele. E eu te digo que foi um diferencial para mim, porque ser familiar de uma criança com autismo, de um jovem, de um adulto, me traz ainda hoje um ponto de vista muito particular. E que eu vejo justamente nesse trabalho que eu tenho com os pais dos meus pacientes. E eu acho que assim, quem convive, né, tem um familiar com autismo, né, tem uma visão completamente diferente e eu não vou chamar do doença, né, eu vou chamar do Do problema, né, transtorno. dos transtornos, né. É uma visão completamente diferente porque, às vezes, quem está de fora acha que é muito fácil resolver, né, isso. E que você, digamos, de olhar os dois lados, às vezes você se coloca na situação daquela família, etc, né? Porque, e você falando em fono, né? Falando de linguagem, de comunicação, né? Às vezes é muito difícil para um pai e a mãe entender que o filho ou a filha não está verbalizando nada, né? Com certeza. A expectativa da família, a gente entende super, é muito alta, claro. Né? A gente sabe que a mãe, o pai, a família, ela quer ver aquela criança se comunicando, desenvolvendo igual outras crianças, né? E poder lidar com isso e trazer essa conversa de uma forma um pouco mais. Olha, eu te entendo, também passo por isso, passei por isso. É muito. Eu vejo um retorno muito importante das famílias. Muitas trazem esse relato do tipo, nossa, você realmente entende.
né? Eu não uso isso de tipo, porque eu sou especialista porque eu tenho um irmão. Não. Por eu ter um irmão, eu busquei me especializar. E aí, por conta disso, eu consigo juntar essa vivência da família atípica, né? Com a questão da formação adequada. E durante a sua formação, eu vi que você fez uma pós-graduação de educação especial, né, na UFSCar, né? Você fez em aba, né? Você pode falar um pouco pra gente o que é aba, né? Porque todo mundo vê hoje em dia, tudo, tá fazendo aba, né? Mas e ninguém sabe direito o que é o aba. Então, antes de falar de aba, eu vou só falar da minha busca por aba. Na pedagogia mesmo, eu busquei me formar em 3 intervenções que eu acho e continuo achando maravilhosas para autismo. O TEACH, ABA e o PECS, Comunicação Alternativa. E aí eu fui aos pouquinhos buscando, conseguindo cada um. E aí quando abriu a pós-graduação na UFSCar, eu corri para lá porque eu entendo que a ABA, como ciência, é maravilhosa na intervenção dos pequenos e dos maiores também. Então, a aba é uma ciência que acopla diversos saberes e que dão estrutura, dão norte na avaliação, no registro, no acompanhamento, para a intervenção ser mais efetiva. A aba também traz a preocupação com a intensividade. Então, a gente vê muitas pessoas, muitos médicos, inclusive, que indicam 2 sessões semanais de fono, uma de TO, e a gente entende que a repetição, que a efetividade, que a frequência, elas fazem total diferença no sucesso daquela intervenção. E me fala uma coisa que você falou em outras formas de tratamento, terapia, né? Que é o PEX, o TEACH. O que são essas terapias? Fala pra gente o que cada uma dessas, como é que funciona, o que é que elas ensinam, como é? O TEACH, ele é um ensino estruturado para crianças e jovens com autismo e transtornos de comunicação. Então, ele é baseado no maior ponto favorável do autismo, que é o aprendizado visual. Então, tem estudos que falam sobre a facilidade em aprender visualmente em detrimento a outras formas de aprendizado. Então, ela utiliza de dicas visuais, de ferramentas, pictogramas concretas para estruturar rotinas, para estruturar atividades, para facilitar esse aprendizado. O PECS, ele é comunicação aumentativa alternativa. Ele é um dos tipos de comunicação aumentativa alternativa. Mas por que eu falo muito dele? Porque ele é muito robusto frente a outras técnicas, outros recursos de CA. Eu até trouxe aqui também para cá, se quiser depois eu mostro para vocês. Lógico. É uma ferramenta não de baixa tecnologia que serve muito para a gente ensinar uma comunicação. Ou para aquele indivíduo que não tem uma fala, uma comunicação oralizada, ou para o indivíduo que tem, mas está muito, muito reduzida, que é muito pouquinho. Então a gente usa para ampliar ou para ser uma alternativa mesmo. Engraçado, você falou uma coisa que eu tenho até contato, né? Você falou do pictograma, né? Meus filhos estudam no colégio alemão e para aprender o alemão eles usam um negócio chamado Pictus, que é um pictograma. Na verdade, tem aquelas pequenas fotos e eles memorizam o que a foto tá falando, né? Exatamente. Eles memorizam e aí acaba sendo automático, assim, quer falar bom dia em alemão e tem a fotinha do bom dia em alemão, É ele... uma dica É, visual para a pessoa já. exato. E daí Exatamente. toda vez que ele quer lembrar o bom dia, ele lembra da fotinha, digamos assim, do pico lá. Exato. E aí, no caso da criança com autismo, do jovem, ele não tem essa fala. Então, esse pictograma ele serve muito para simbolizar aquela ação para ele, mas Ah, de uma então forma padronizada. ele usa então pra, digamos... Você tem o pictograma aí do... Tenho. Essa aqui é uma pasta de PECs. Aham. Então, por exemplo, é totalmente para apresentar para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, algumas figuras e a gente organiza por categorias. Então, tem ações, alimentos, água, bebidas, Uhum. brinquedos e ações emergenciais. Então, tem um banheiro, então, por exemplo, uma ajuda, algo que seja mais emergencial. Uhum. E a gente trabalha simples com essa mesma questão de associar essa figura a uma ação. E a gente repete várias vezes, até que aquele momento a criança consegue fazer essa associação daquele cartão para aquela ação que ele quer. Só que aí, por exemplo, esse mesmo exemplo do alemão, a gente associa a figura à fala. Então, tem uma resposta ecoica, uma resposta de som. Então, não é só pegar, é sair, por exemplo, né? Ah, tá bom. Não. Ah, você quer sair? Então tá bom. E a gente. Só que imagina isso várias vezes. Uhum. Repetindo, repetindo. Então isso é bem, Então, na verdade, bem ele primeiro interessante. memoriza que ele vai dar, digamos, o cartão e depois ele, digamos, no fluir da terapia, né? É para ensinar ele de fato a falar, né? A se comunicar. A se comunicar. Isso até é uma coisa muito importante, porque a gente fala muito sobre falar. Mas mais importante do que falar é comunicar. Porque a gente sabe que tem um público considerável no autismo que não vai desenvolver uma fala funcional. Uhum. E então, para esse público, é importante ter uma ferramenta de comunicação para suprir essa falta. E por isso a gente fala dos comunicadores, das pastas, das ferramentas de comunicação. Você falou do Pix, eu me lembrei de um filme com Bruce Willis, antigo.
que é uma criança autista que vê um assassinato e ela anda com uma cadernetinha do lado dela. E daí tudo que ela quer, ela mesmo desenhou e ela mostra. Maravilhoso. Não vou me lembrar o nome do filme depois. Mas é bem exatamente isso. Ele tem catalogado tudo o que ele quer fazer no dia a dia, que ele mesmo catalogou e ele se comunica através daquelas fotos, enfim, daqueles desenhos, É né? personalizado, você vê, né? Que é Isso. aquilo ali de acordo com a demanda dele. Isso. Maravilhoso. E me fala uma coisa, e daí nessa reestruturação da linguagem, né? Existe uma idade melhor para começar a terapia com essa criança ou não? E Então, existe uma data limite? ótimas perguntas. Nem existe uma data mínima nem uma máxima para a gente ter essa intervenção. Uhum. Por que não existe? Porque a gente tem que a comunicação ela acontece desde o nascimento. Só que é o choro do bebê quando tá com fome, é o choro do bebê quando de repente tá com cólica, e ela vai evoluindo, ou deveria evoluir. Uhum. Então, a partir do momento que a gente nota um atraso dessa comunicação, essa intervenção com a comunicação alternativa já pode existir, já pode entrar. Então, alguns especialistas, psicólogos principalmente, falam que não. A CA tem que ser o último recurso. Primeiro vamos insistir com a fala, vamos insistir com o treino da fala. E por último caso, lá para os 10 anos, e aí que eu vou começar a deixar, então, pensar na CA. Não. A gente pode utilizar de imediato a verificação do atraso da comunicação da criança e ir tirando, e ir desvanecendo à medida que for não mais necessário. Uhum. Só falar que eu vou falar uma coisa que ela falou, que eu peguei, mas eu também não sabia não. CA, comunicação alternativa. Só para as pessoas que CA, estão exatamente, comunicação aumentativa alternativa. aumentativa, por que aumentativa? Perfeito também. Adoro essa pergunta, maravilhosa. Comunicação aumentativa alternativa. Por que aumentativa? Porque ela vai, nos casos das pessoas, dos usuários, que têm uma pouca fala, um pouco vocabulário, ela vai aumentar essa fala. Uhum. Tanto vocabulário quanto gramática, quanto formação de frases. Alternativa é quando aquela pessoa, aquele indivíduo não tem uma fala oralizada, não tem uma comunicação oralizada, então ela vai ser uma alternativa à ausência daquela comunicação oral. Então, para os dois casos, a gente vai sempre indicar. Ah, mas meu filho fala, então não precisa usar? Precisa, se for o perfil de um usuário com baixo vocabulário. Ou se for um indivíduo que usa uma palavra. Banana. Mas o que? Banana, você quer comer banana? Você viu a banana? Você não gosta de banana? O que tem a banana? E a gente traz esses elementos através disso. Então, por exemplo, de novo, aqui no PEX tem uma tira de sentenças. A gente vai Uhum. fazendo frases aqui a partir de uma determinada fase. Uhum. Então, a gente trabalha com as frases e sai de banana para eu quero comer banana. Como de fato a gente faz, né? Você, quando quer pedir alguma coisa, você não pede suco. Exato, ninguém vai entender, Não né? vai. Então, a gente vai trazer elementos que facilitam essa comunicação não só para a família, mas para todo o universo que Uhum. permeia o paciente. Curiosidade, eu vi que a pastinha do PEX, ela tem tipo, é para o paciente ter a dele e andar com ela. Exatamente. É portabilidade, a gente Uhum. chama, né? É como a nossa corda vocal, a nossa garganta, tá com você, tá comigo, tá com todo mundo. A Uhum. gente usa a mesma coisa com a pasta. A gente, originalmente, é para a criança, o usuário, levar, portar a pasta. Por quê? Porque ele tem a autonomia de usá-la em qualquer ambiente, em qualquer momento. Então, a partir do momento que ele pegou um cartão e mostrou que ele quer sair, eu entrego para a pessoa, ele tem a autonomia de se expressar sem depender de ninguém, né? Uhum. Então acaba sendo muitas vezes as famílias confundem, levam guarda na bolsa, guarda no carro, esquece, ah, meu Deus, eu não trouxe. E aí essa alça para justamente isso. E o iPad é a mesma função, só que de outra forma? Como é essa coisa do iPad Aí a aí? gente vai entrar numa outra questão de CA. A CA, a gente tem algumas categorias. Então a CA, ela pode ser robusta e não robusta. Qual a diferença? A não robusta é que tem funções de comunicações mais básicas, mas tem funções de comunicação. A não robusta, ela é mais elaborada na parte principalmente de gramática, dos elementos que compõem aquela frase, aquele texto, aquela formação de comunicação. E aí a gente tem a baixa tecnologia, que é impressa, Uhum. plastificada, e tem a alta, que é através do comunicador. São iPads, tablets. Então aqui, por exemplo, a gente tem não só a robusta como a não robusta. A gente pode ter o PEX na versão para alta Uhum. e por exemplo, o TD Snap, que é um bom aplicativo de robusta, também para alta. Qual é a diferença de aplicabilidade? A gente vê hoje que as crianças, os usuários, eles têm muito interesse em tela. Então, isso é um fator que atrai para o uso desse comunicador. Qual é a desvantagem? Descarrega, é muito mais custoso, pode cair, pode quebrar, enfim. Então, é uma análise de perfil para cada usuário ver qual é o mais indicado, se é a pasta, se é o comunicador, enfim. E nessa evolução, né, do tratamento, né, da terapia, né?
Eu acho que às vezes deve ser muito difícil você identificar aquele paciente que evoluiu, que você quer tirar o PEX dele, né? E ele ficar se comunicando sozinho. Isso pode acontecer, é difícil essa transição. Ele já está tão oralizado, está se comunicando tão bem que você fala assim, ó, você não precisa mais disso. E como o próprio, tanto o TEA, né, de uma forma geral, eles têm hábitos, né? Então, assim, tirar esse hábito dele não é difícil depois. Mas eu acho que quando chega nessa fase de retirada, todo mundo tá comemorando tanto, porque ele conseguiu autonomia, que Aham. esse planejamento ele acaba acontecendo, claro, para ir retirando, mas ele é muito, muito, muito bem-vindo, porque é uma resposta como se fosse uma alta daquele Uhum. recurso, né? Normalmente, para quem usa como aumentativa, na função aumentativa da comunicação, acontece isso. Na alternativa, já não, porque aquele indivíduo acaba usando para a vida aquela comunicação. Uhum. E você tocou num ponto importante, né? Tela, né? E a gente vê todo mundo falando assim, ó, criança tem que estar longe de tela. E como é que... Porque acho que, de fato, assim, um iPad ou qualquer outro aparelho desse deve ser muito mais prático, né? E deve ter programas já direcionados para isso, né? Mas como evitar também que essa criança, ela fique imersa na tela para outras coisas, né? Porque acaba se aprendendo também, né? O YouTube, o joguinho e etc, né? E não é um, digamos, Um problema? um problema, né? Uma coisa, Aham. a cura e a doença ao mesmo tempo, Exato. né? Então, justamente é um desafio muito grande. Mas uma das estratégias é que esse aparelho, ele não seja chamado de iPad. Ele é o comunicador. Uhum, E nele não existe mais nada. Não tem aplicativo, não tem acesso, é escondido tudo que tem a possibilidade de dar acesso à internet. E então, ponto importante. E a gente também combina com as famílias que elas não instalem nenhum jogo, nenhum programa, aplicativo que dê a oportunidade de usar para outra função. uhum. Ah, mas o meu filho gosta muito, ele tem muito interesse em telas, ele precisa mexer. Ok, vamos ter dois aparelhos. Um com uma capa azul e o outro com a capa vermelha. Onde ele consiga ter a discriminação, desculpa, sobre o qual que ele pode usar e qual que ele não vai usar para aquela brincadeira, o entretenimento, enfim. E o eletrônico, ele verbaliza também? Verbaliza. Ele fala a frase, né? Vou abrir para você. Então, aqui é uma tela Uhum. da robusta. Então, por exemplo, Eu quero brincar. e aí a gente fala, Eu quero brincar. viu? Que super E consegue interessante. fazer isso. Então, ele tem a resposta ecoica, como a gente falou dali, daquele cartão. A mesma coisa tem nesse. Só que é uma voz daqui. Uhum. Então, ele pode falar, eu quero brincar. Eu quero brincar. E aí, ele pode apagar. Eu quero pegar. Eu quero pegar. Eu não gosto. E assim, ele pode, Eu não gosto. eu não gosto. E é interessante isso, né? E eu vou falar assim, uma percepção minha, né? Para mim que não sofro do transtorno, né, é muito difícil às vezes entender porque se ele tá entendendo tudo que ele tá botando ali, porque ele não fala, né? Porque ele não se expressa, né? É um desafio muito grande. Muitas famílias pensam a mesma coisa. Do tipo, Exato. Deve ser, caramba, se ele tá botando eu quero brincar, porque se ele, ele porque ele não consegue fala, né? acessar um ícone pequenininho, se ele é tão esperto, por que que não desenvolve? Exatamente esse é o desafio do autismo. Né? Uma das áreas mais afetadas, que é a comunicação. E a gente entende que esses recursos pra gente, comunicadores orais, caramba, mas olha o trabalho que dá, tem que mexer, tem que procurar e tal, mas para eles acaba sendo uma ferramenta bastante útil, e aí temporária ou não, para E comunicação. deve ser muito, você falou uma coisa, deve ser muito difícil para a família entender que ele conseguiu digitar, né? Ele conseguiu formar a frase, né? Formar Por que a que não? ideia, né? Uhum, Por que que não fala, né? sim. E isso é outro ponto, aí começa aquela busca incessante se a criança é ou não surda, ou não muda, né? Então, isso também deve ser uma questão bem difícil às vezes de lidar, né? Tanto que, por exemplo, logo no início da terapia, a gente sempre pede verificação de audiometria, para ver se tem fatores de fato ali interferindo nesse acesso ao som, ou é mesmo de fato a dificuldade da comunicação. Uhum. E você trouxe mais dois outros exemplos aí. O que são esses? São exemplos também de recursos visuais. Esse Uhum. aqui é um painel móvel que a gente usa para rotina. Quando eu falei de Teach, o Teach também envolve rotina. Então, por exemplo, esse painel, ele é
da esquerda para a direita, como é a escrita, e aqui a gente vai colocar a foto da criança e aqui o que ela vai fazer ao longo da rotina dela. Então, se de manhã ela vai acordar e vai escovar o dente, então ela acordou, vai escovar o dente, depois ela vai tomar o banho dela para ir para a escola. Uhum. Então, a gente vai organizar essa rotina para quê? Para previsibilidade. Então, às vezes a criança fica, o que eu vou fazer o quê? Gera uma ansiedade, gera uma busca por outras atividades, e isso ajuda. Economia de fichas, ele é utilizado para fracionar o reforçador. Como assim? Eu não sei se você se lembra da selo do extra no jornal, que você tem que Sim. juntar. É como se fosse a mesma coisa. Você vai recebendo pequenos selos, e aí você combina uma quantidade de 2, 3, 4, até 6 nessa cartela, e no final você vai ganhar o seu prêmio. É muito utilizado para um reforçador que é muito potente, a gente não pode dar toda hora. Então a criança faz uma atividade e recebe um selo. Era domingo, chegava o jornal, a gente cortava aquele selo da panela. E aí todo domingo ia lá, até que no final, a panela. Uhum. Mesma coisa. E aqui é a mesma proposta desse painel, só com a diferença que ele vem numa lista de tarefas. Então, a gente vai colocar as atividades aqui, podem ser essas ou podem ser outras que a gente vai fazer. E aí tem o não fez e o fez, onde a própria criança faz um check. Também isso promove a autonomia, como se fosse a nossa agenda, nosso to-do list. Basicamente isso. Então, recursos são dos mais diversos, sendo utilizados adequadamente, eles são maravilhosos para a comunicação. E assim, uma curiosidade com relação a isso, né? Por exemplo, existe a possibilidade, né, da criança que está se comunicando, né, que está entendendo, eu não sei, ou seja que for, né, escutando, ela conseguir escrever e não falar? Existe muito isso. Inclusive, um paciente meu de alguns anos atrás, ele tinha preferência pelo comunicador, ele não usava como comunicação alternativa, ele usava como teclado. Uhum. Ele digitava. Então, eu perguntava para ele, você quer ir para onde? Ele escrevia Mundial da Tijuca, o mercado. Ele escrevia, ele digitava. Então, Aham. ele não queria escrever, não queria, o manuscrito não existia, ele não gostava, tinha pavor, mas digitava. Outros pacientes nossos, a mesma coisa, eles têm a preferência por escrever, que pode ser mais fácil para eles do que, de repente, a comunicação vocal. Isso deve ser. Olha só, se a mim causa uma confusão, imagina para a família, né? Exato. Né? Assim, porque ele está escrevendo e porque ele não fala, né? E a gente vê às vezes em filme, né? Alguma coisa, a mãe falando assim, eu só queria escutar ele falando assim, mãe, né? Uma vez, né? E eu acho que deve ser muito angustiante, né? Muito. Não sei se você chegou a ver, teve um tempo atrás, uma família que tatuou um teclado no Não, braço. não vi isso não. Você vê o desespero nas famílias, muitas vezes. Eles tatuaram um teclado de computador para o filho ir digitando ali, digitando, né? Uhum. Mostrando as letras para formar uma palavra. Então, assim, eles pensaram nisso, eles criaram essa forma do filho se comunicar mediante desespero, do tipo, de repente não tinham o suporte necessário, não deram a orientação adequada Uhum. sobre isso, mas eles fizeram. E me fala um pouco agora sobre o Blue. O que é o Blue? Fala pra gente o que é o Blue. Então, eu falei, né, que eu trabalhei numa escola por 17 anos. Na pandemia, eu fui demitida. E aí foi o pontapé inicial que eu precisava para poder criar a Blue. A Blue é uma clínica de fonoaudiologia especializada. Não é uma clínica multi, ela apenas, né, entre aspas, fonoaudiologia. E a gente atende crianças e jovens com autismo. Então a gente tem o nosso trabalho baseado em aba. Nós somos fonoaudiólogos, isso é um fato, mas trabalhamos com aba. E também transtornos de comunicação. Então, usamos comunicação alternativa, o PEX, o TDSNAP, aplicativos de CA, dos mais diversos. E temos na nossa equipe o trabalho sempre focado na avaliação. A avaliação e registro. Então, vai ter sempre esse acompanhamento, essa verificação dessa métrica sobre a evolução, sobre os avanços do paciente. Uhum. Então, na verdade, assim, ó, o paciente teve o diagnóstico, né? Está seguindo todo aquele tratamento e daí eles vão até vocês para inserir essa questão da comunicação. Não vou nem falar de Isso, linguagem, é de se comunicar, exatamente, né? Isso? exatamente. A gente recebe muitos pacientes recém-laudados, né, recém-diagnosticados, e esse lidar com a família recém-diagnosticada é muito delicado, porque vem de um baque, né, claro que todo laudo é um baque, mas a mãe suspeitava, mas a verificação disso é difícil. E a gente também tem que trazer a ideia de o que o médico receitou de 2 sessões na semana pode não ser o ideal para o seu filho. Ele pode precisar de mais sessões e é importante a gente avaliar isso. Então, é um suporte muito importante, é uma recepção muito importante, mas juntos a gente consegue avançar bastante coisa. Então, é muito comum vários pacientes nossos que chegaram pequenininhos e a gente vê a evolução deles, o quanto que foi, nossa, maravilhoso, ter começado antes.
Uhum. E uma curiosidade, nessa questão do autismo, né? Existe a possibilidade dessa criança ser verbal, ela falar, mas eu não vou dizer trocar a letra, mas ela trocar o que ela tá falando, eu quero falar quero uma maçã e ela fala, quero um carro, e enfim, ela não juntar, digamos, o que ela quer verbalizar com objeto real ou ação real. É comum isso? Não, não é comum. O que pode acontecer, ela de repente repetiu uma frase que ela ouviu, uma ecolalia, que ela ouviu em algum momento que não era exatamente aquilo para o contexto. Então, por exemplo, se ela ouviu na televisão, no desenho, eu quero um carro, e ela quer mostrar que ela quer aquela maçã, ela pode repetir fidedignamente aquela frase para se referir a um pedido dela. Só que ela não trocou ainda, não colocou a maçã no lugar do carro. Então ela Hum. repete. Pode Ah, ser dessa entendi. forma. Mas normalmente o que pode acontecer é a gente encontrar algumas alterações de fala, troca de fonemas. Então, de repente, ela fala banana, deveria falar banana, fala nanana, Uhum. mas aí são paralelas ao transtorno. Não é característica do Exato. transtorno. Assim, ela não, ela tá se comunicando bem, só não sabe falar, digamos, falar É, direito, você tem né? que aperfeiçoar de fato o que ela fala, porque o cognitivo tá ok, a intenção tá ok, o vocabulário tá ok, mas Uhum. precisa mexer nessa questão da fala. Mas então existe a possibilidade dela linkar frases que ela utilizou por uma ação completamente como assim? Eu quero um carro, mas ela queria uma ação, ela só aprendeu que eu quero alguma coisa, É, né? ela tá no começo da aula de organização desse conceito, mas Aham. você vê que ela vai evoluir. A gente tem a ecolalia, né? A ecolalia é tardia, imediata e a mitigada. Então, a mitigada é a melhor delas, porque é pegar uma frase que pegou em algum outro momento e utiliza de forma contextualizada. Ah, tá. Ela escutou e ela conseguiu colocar, Aplicou aplicou. perfeitamente, exatamente. Uhum. E, e, e essa ecolalia, né? Isso para mim, essa parte neurolinguística para mim é muito interessante Aham. porque o cérebro é uma coisa fantástica, né? E essa ecolalia, é comum ele também associar frases, né? Escuta, eu quero um carro, ele quer a maçã. Eu quero um navio, ele, na hora que ele viu, tava vendo desenho, viu, eu quero um navio, mas ele viu um abacaxi na hora, digamos assim, tava lá um abacaxi do lado dele. E ele começar a associar coisas assim, esporádicas, é? Não, não direcionadas não é comum. Hum. É mais comum ele repetir aquilo que ele está vendo. Lembra da informação Aham. visual? Então, se ele vê o desenho, ele vai repetir aquele desenho. Então, abacaxi, ele pode repetir o abacaxi que ele viu para pedir alguma outra coisa. Mas ele pode usar, lembra, a frase completa daquela ali pode ser empregada num outro pedido, num outro mando dele. Só que não é um abacaxi, é Só que não outra? é exatamente. E aí cabe o quê? Ao adulto dar o modelo adequado. Aí Uhum, entra a parte do modelo. Então, eu quero abacaxi. Ah, entendi, mas ó, você quer o feijão, né? O feijão. Ah, então tá, toma o feijão. E uhum. era feijão de fato. Porque ele vai perceber que ele conseguiu iniciar uma comunicação, um pedido, só teve que ajustar de fato o que ele de fato estava pedindo. Se era abacaxi, se era feijão, se era o suco. E, e voltando mais agora nessa questão de tecnologia também, que é super interessante, eu me lembrei de uma coisa, não sei se você vai lembrar de um cientista famoso, né, que acho que faleceu, Stephen Hawking, que tinha aquela, ele tem uma doença, acho que ele tinha distrofia muscular, se Uhum. eu não me engano, alguma coisa do tipo, né? E lá e acho que existe isso comercialmente, né? Lá eles desenvolveram um leitor de olhos para ele, né? Então, Rastreador visual. Sim. poucos movimentos ele conseguia se expressar. Inclusive, ele fez cálculos, fez várias coisas ainda nessa fase, digamos, de doença dele. Existe isso para o autismo? Muita coisa. Só que não é uma demanda. Por quê? Porque, por exemplo, questões de distrofia, elas afetam a parte muscular, Uhum. motora, mas não cognitiva. Então, a gente vê um motor comprometido, mas cognitivo bastante preservado. Quando tem um indivíduo com autismo nível 2 ou 3, possivelmente existe também déficit intelectual envolvido. Então, o cognitivo não está preservado. E a gente tem uma facilidade motora, mas não tem uma destreza cognitiva. Uhum. Então, esse olhar não é necessário, esse rastreio visual não é necessário. Você Uhum. pode usar a mão, tanto que o PEX ele é de pegar, o comunicador é de apontar. Então, existe esse recurso, muito existe, até para questões também de comprometimento motor, mas não é tão aplicado assim ao autismo. Pra gente, a gente utiliza mais os comunicadores, as pranchas de comunicação. É. Então, o que ela quis dizer foi que, naquele caso que eu citei, todo, digamos, a parte de cognição, o cérebro, né, funcionava muito bem, mas ele não conseguia verbalizar por falta de força muscular. No autismo, vai ser ao contrário, né? Exato.
Ele tem a força muscular, mas ele não consegue Exato. verbalizar bem porque ele não consegue organizar. Eu não vou nem falar cognição, ele não consegue organizar os pensamentos, enfim, não consegue É, a parte dar do vocabulário, a área. parte da linguagem acaba sendo mais comprometida de fato. E existe, assim, a gente vê nesse todo esse espectro todo do autismo, né? Também crianças que têm mais habilidades com línguas, né? Não tem isso? Tem. E como é que é isso? Se num polo tem uma dificuldade de comunicação, no outro polo tem uma super facilidade em línguas de uma forma geral. A gente entra em alguns pontos sobre altas habilidades, né? Que nessas altas habilidades tem um interesse, uma busca por aprendizado bastante considerável sobre idiomas, línguas. E, inclusive, isso favorece, de uma certa forma, a comunicação. É como se fosse uma chave de entrada para a interação com os pares, que é um desafio também. Então, não tem uma regra geral sobre o autismo e a busca por línguas, idiomas, mas tem um público considerável que tem esse interesse. Normal. O paciente nosso me fala, mas ele vê esse vídeo em coreano, ele vê esse vídeo em russo, ele bota lá na configuração do idioma e altera para poder ouvir em É russo. mesmo? Exato. E sabe perfeitamente utilizar a configuração, que eu não sei. Ele vai lá sozinho e consegue botar como ele quer. Então, a gente vê claramente que tem essa busca, tem um interesse, mas que não está diretamente associado ao transtorno. É como se fosse uma população que pode ter esse interesse. É. Mas isso também não quer dizer assim que ele tá vendo em russo ou em coreano que ele tá entendendo, né? Não. Quer dizer que ele está interessado, de repente, no som. De repente, de alguma forma, uma estimulação auditiva está acontecendo. Ou que ele, de repente, quer ver, não sei se a legenda também está naquele idioma. Tem outras práticas de experimentação. Mas que ele está entendendo, dificilmente. Esses caminhos, digamos, da mente são muito interessantes. Eu dificilmente eu tenho dificuldade até de entender isso daí, né? Mas eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para ser estudada para a Aham, gente aham. compreender melhor, né? E isso, uma curiosidade, você falou no Rio, a gente tem muitas escolas especiais voltadas para crianças ou com transtorno do autismo, ou outros transtornos, ou ainda é muito pouca as vagas. E falando também isso de serviço público e etc., escolas públicas, existe essa Oferta. oferta aqui no Rio de Janeiro? Pouquíssima, pouquíssima, né? Aqui eu trabalho, né? Eu conheço outras 2 ou 3, assim, na cidade do Rio de Janeiro. Públicas, eu conheço pouquíssimas também, mas existem. São concorridíssimas. Um paciente nosso, inclusive, a mãe recentemente, ela tentou muito vaga, só que ela disse, os alunos de lá não saem. Eles ficam. Porque não é seriado, então não tem uma proposta de quando começa e quando sai. Eles ficam. Então, passa a idade e continuam ali porque é um local de recebimento, de acolhimento, de algum mínimo de cuidado. É um local seguro, né, para eles, né? Exato, para as famílias principalmente, ainda mais aquelas que não têm como custear uma escola particular, né, especial. Então ela tá numa escola regular de ensino público com mediação. Então o que ela conseguiu para fazer, mas realmente a oferta é muito pouca, existe, mas é muito pouca. Eu tive uma experiência, né, duas situações no colégio dos meus filhos, né, que tem dois deles estudaram com autistas e de fato chegou um ponto, né, que teve que migrar para uma escola especial. Até uma certa série eles iam junto com, enfim, eu não sei se era um TO, enfim, ela tinha um acompanhamento, Uma mediadora. tinha sempre alguém junto com eles, Aham. né? E chegou um momento que eles tiveram que migrar para um lugar mais, eu vou chamar seguro, ou enfim, que tenha uma atenção maior. E nessas escolas existe sempre uma mediadora por aluno? Então, é um ponto bastante polêmico para falar sobre isso, né? Não existe, apesar de estar previsto em lei, que a criança, o indivíduo com autismo tenha direito ao acompanhamento terapêutico. A gente tem uma lei pelo Senado Federal que coloca que esse mediador pode atender até 3 crianças na mesma sala. Então, se eu tenho 3 crianças com autismo na mesma sala, um mediador tá ok. Uhum. Apesar de entender que não está ok, porque cada um tem o seu universo, né, de comprometimento de questões. E quando não, a gente tem com muito custo que a família consiga um mediador particular. E aí, às vezes, a escola não aceita esse mediador particular por entender e se sentir exposta legalmente falando, né? De ter um profissional ali que não é dela, etc, etc. Então, é bastante complexo, mas, infelizmente, nem todo mundo tem. E você imaginar o seguinte, num país que a gente tem discrepâncias sociais importantes, né? A pessoa custear o seu mediador diariamente, né? Não deve ser um custo Exato, simples, né? exato. Você falou uma coisa importante, dessas leis, né?
E existe uma briga tremenda aí com o plano de saúde, etc., com relação a isso, né? E Muita eu coisa. acho que uma coisa que mudou um pouquinho foi com relação à Lei Romário, né? A Lei Romário eu acho que deu uma ajuda com relação a todo esse Foi o tratamento. Romário que organizou a mediação para três. Não é isso? É. Eu acho Porque que, acho que antes nem isso tinha, era uma coisa um acho pouco. que ele conseguiu incluir nisso daí, é porque ele Conseguiu tem, ele tem, limitar. ele tem uma filha com síndrome de Tem, Down, né? tem. Então, ele ajudou nesse sentido, mas eu acho que ainda é muito, como você falou, é muito precário e muito difícil no nosso país isso aí, né? É isso do plano de saúde que você colocou, é um ponto bastante frágil também. A gente tem uma dificuldade hoje muito grande. Fala-se muito sobre o aumento de casos, né, de diagnósticos no autismo. O CDC colocou 31 para 1, mas a gente não tem o suporte adequado para isso. Então, a gente hoje vê famílias que têm planos de saúde, mas não conseguem ter acesso adequado à terapia. Né? Na rede credenciada é um serviço bastante precário e na rede particular o plano não quer cobrir, ou por liminar, ou por reembolso, eles acabam não fazendo. Então, é um olhar que precisa ser tido, né, com mais atenção, para justamente dar esse suporte maior. E às vezes o problema é que é limitar, né? Às vezes uma criança dessa uma sessão por semana não Exato, quer dizer nada, né? Na exato. verdade, né? Então, a gente vive ainda, se por um lado avançamos em vários outros tratamentos de várias coisas, né? Eu acho que nisso ainda o país engatinha muito, né? A gente tem cientistas que estão descobrindo quais são os genes relacionados ao autismo, inclusive falando sobre reversão, mas não tem, por exemplo, um laudo médico bem escrito colocando a carga horária adequada para uma criança. E aí coloca, às vezes, 40 horas de aba, 2 sessões de fono, para uma criança que não é oralizada. Então a gente acaba ficando, acaba sendo um pouco, né, desencontrado, né? Como a gente consegue trabalhar com aquela criança, a comunicação dela, com 2 horas semanais. É. Né? E isso, assim, a gente não. Isso também é uma coisa que tem que se pensar de uma forma global, né? Se por um lado o país, olha só como é tão uma dualidade tão grande. O país ele pode até aposentar uma criança autista, é isso? Tem um Pode. benefício, BPC. não é isso? Mas não quer tratar ela, não, ou não tem condições de tratar ela, para que ela deixe de ser aposentada por ele, né? Então, assim, Exato. não se sabe, às vezes é uma questão só de gestão, né? Assim, ó, é muito melhor eu reabilitar essa pessoa para ela ir pro mundo do É que eu mais aposentar ela, custoso. né? Pois é. O pensamento é muito retrógrado em relação a isso. A gente fala muito sobre também diagnóstico precoce no SUS. Ferramentas de comunicação, de comunicação, desculpa, de identificação do laudo precoce que não são utilizadas. Chegou recentemente a uma discussão sobre isso. Retiraram o MChat, que é o protocolo de rastreio para autismo, da caderneta das crianças, dos bebês. Então, não era uma coisa, não fazia parte de um protocolo infantil no SUS. Ou seja, se eu consigo rastrear precocemente aquela criança, qual é a oportunidade que eu vou ter com ela de estimulação precoce? Muita. E aí estavam deixando, mas depois voltaram atrás e recolocaram. E assim, o que a gente tem de mais novo hoje em dia com relação ao diagnóstico precoce? Existe, como você acabou comentando assim, existe essa triagem, talvez genética, etc. Isso já é uma realidade ou não? Para rastreio do autismo ainda não. Acho que, na verdade, esses estudos são mais para verificação, posteriormente, de futuras intervenções, geneticamente falando, mais efetivas. Mas hoje, no tratamento, na intervenção do autismo, a gente tem bastante forte movimento sobre a terapia intensiva. Então, por isso que fala tanto de aba, tanto, né, dessa participação. Mas tão importante quanto a aba é a participação, por exemplo, de um bom fonoaudiólogo, de um ótimo terapeuta ocupacional, de um excelente psicopedagogo também, no caso, e a verificação de fisioterapeuta, psicometricista. Então, a gente tem hoje uma necessidade muito importante de uma comunicação multidisciplinar, né? E tendo, claro, essa atenção junto com a família. Então, se me perguntar assim, qual é o tratamento mais adequado? É o que a família participa. Porque a família tem intervenção. Por quê? Elas estão com aquela criança 24 horas por dia, normalmente. Então, elas dormem, acordam, passam o final de semana. Então, se a família tem orientação adequada, a gente consegue que ela possa estender a terapia para casa, de forma adequada. Isso é muito legal, né? Porque é, é contínuo, né? É um estímulo contínuo, né? Exato. Não para num ponto, né? Quanto mais você estimular, eu vou chamar aqui você vai destravando conexões neurais, né? Você vai Exato. abrindo a Exato. cabeça daquela criança, né? Vai Vai tornando melhorando. aquela exceção como regra, né? Ao invés de ela usar a comunicação só no consultório com a gente, ela vai usar em todos os ambientes que ela estiver. Então, ela vai se habituar. Vai ser construído um hábito. E isso, pra gente, é muito gratificante. Eu não me toquei de uma coisa, né?
aqui no começo, né? Isso, e eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu lido muito com fonoaudiologia por conta das doenças da laringe, Aham. etc., disfonias e etc., né? E eu nunca tinha parado para pensar na profissão fonoaudiologia relacionada com comunicação. Sempre eu pensava em Aham. voz, Aham. né? E aqui a gente viu uma coisa super interessante, que o tratamento dela pode ser que a pessoa não fale nunca. Uhum. Ela ensinou só apenas a se comunicar, né? Exato. Então, isso é uma reflexão importante para nós, né? Que o mais importante às vezes não é falar, é aprender a se comunicar. Exatamente. Se for para deixar uma mensagem, é isso. Se preocupem com a comunicação e não com a fala. Isso é super legal nesse sentido, né? O nosso tempo tá se esgotando. Foi uma conversa muito fluida, muito legal. Ela me falou uma coisa aqui que eu já vou dar um desafio aqui para a gente organizar. A gente vai fazer uma mesa redonda, incluindo fono, psicólogo, TO, médicos. A gente vai bater um papo aqui. Quem sabe a gente vai bolar um programa aqui com todo mundo junto para a gente falar Perfeito. sobre autismo. Você já está convidada. Perfeito. Obrigada. Te agradeço o convite. Muito obrigado. E eu vou abrir agora um espaço para você falar sobre como é que as pessoas te encontram na tua clínica, se querem tirar dúvida, onde é que a gente consegue te achar. Perfeito. Então, a Blue, ela hoje é uma clínica de fonoaudiologia que tem 3 unidades na Tijuca, no Largo do Machado e no Norte Shopping. A gente tem o Instagram, que é @blue_comunicação-iaba. Vocês podem encontrar a gente por lá, tem WhatsApp, tem contato, tem nosso trabalho um pouquinho. E mais importante sobre isso criança com atraso de desenvolvimento de fala, não espera chegar a 3, 4 anos. O quanto antes a intervenção acontecer, vai ser muito melhor para ela. Bom, muito obrigado. Obrigada a você.